Olá, seja bem-vindo ao canal Ser Humanologista. Meu nome é Fernando Tondizzi e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre uma situação que vieram me questionar no consultório e eu achei importante fazer um vídeo para poder falar para vocês. Quero me questionar sobre o Morosil. Não sei se vocês conhecem, mas o Morosil ele ajuda no emagrecimento e muitas pessoas vêm me procurar para eu ajudar a emagrecer, porque eu trabalho com toda essa parte física, emocional, suplementar, para poder ajudar no emagrecimento. Nós trabalhamos também com nutricionistas que auxiliam nessa parte também. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Morosil e também sobre o emagrecimento e poder tirar algumas dúvidas aí de vocês. Então, deixei aqui algumas coisas elencadas para a gente poder conversar, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa parte do emagrecimento, já que nós estamos aí no começo do ano e um monte de gente já fez um monte de promessa aí para poder querer emagrecer e eu tô aqui para poder ajudar vocês. Então vamos lá. O que é exatamente o Morosil, né? O Morosil é um suplemento rico em flavonoides e também rico em vitaminas. E é isso que mexe com o nosso organismo. Mas o que são flavonoides, né? Flavonoides são compostos antioxidantes, antivirais, antibacterianos, anti-inflamatórios, porque a gordura ela gera inflamação, então você tirando essa inflamação, o seu corpo emagrece e ele tem esses flavonoides, eles estão presentes em diversos alimentos, como uva, blueberry, grão de bico, orégano, salsa, né? Então tudo isso, você se alimentando, tem esses flavonoides, mas o Morosil ele é mais completo, mais composto, bem mais estruturado para poder emagrecer e ele promete, segundo o fabricante, em torno de 90 dias diminuir cerca de 50% de gordura abdominal. Mas eu vou falar um pouquinho, porque ele é um santo remédio, é só ele que resolve. Tomando isso daí, eu tô livre, tô tranquilo, e é claro que não existe isso. Não existe você tomar um remédio e você colocar toda essa expectativa num suplemento, num remédio, se você não fizer a sua parte, né? E nós temos que fazer a nossa parte. O nosso corpo, ele não é único, exclusivo, né, de uma determinada situação. Então é só eu parar de comer, trabalhar no estômago que vai resolver. Não, tem que trabalhar a cabeça, tem que fazer atividade física. Então eu tô aqui para desmistificar essa parte aí com vocês, certo? Então, o que o Morosil ele ajuda, né? Ele controla o açúcar do sangue, colesterol, certo? Então, controlando o açúcar, diminui a glicose e aí você consegue melhorar o seu corpo, emagrecer mais, né? Ele diminui o excesso de gordura, que gera inflamação, como eu já tinha falado antes, né? E também trabalha todas as células, ele inibe as células de formação de gordura. Então você vai diminuir essa formação de gordura através do Morosil, certo? Mas é muito importante fazer uma avaliação de outros órgãos também. Por exemplo, a tireoide. A tireoide, se você tiver um hipotireoidismo ou um diagnóstico, pré-hipotireoidismo, que é só feito de uma forma adequada, avaliando o TSH, T3 livre, T4 livre, o reverse, etc. Tudo mais, você também consegue controlar essa tireoide e fazer você melhorar também. Assim como a resistência à insulina. A resistência à insulina é uma coisa que é muito importante. Às vezes a pessoa não é diabética, ela só faz uma glicemia e acha que está tudo bem, né? Mas precisa ver a insulina como é que tá. Precisa calcular o ROMA-IR, que é entre o cálculo entre a insulina e a glicemia do seu corpo. E aí sim você sabe se você está resistente à insulina. A resistência à insulina, ela pode ser gerada por uma alteração metabólica. Então isso daí a gente precisa controlar também para ajudar a emagrecer, certo?
Outra coisa que é muito importante que a gente faz no nosso consultório é a microfisioterapia. Por que a micro? A micro ela é uma técnica francesa que trabalha cicatrizes emocionais. Então, às vezes, você também tem dificuldade para emagrecer porque você tem uma cicatriz emocional, você tem uma dificuldade, um trauma muito grande de infância que pode influenciar no seu presente, ou não só na infância, ou recentemente também, e isso pode influenciar. Depois que aconteceu X coisa, eu comecei a engordar, entendeu? Por exemplo, uma separação às vezes pode acontecer, não necessariamente separação de casal, mas pode ser uma separação relacionada a uma perda de um ente querido, alguma coisa assim, que desestrutura a parte emocional e você acaba alterando, por exemplo, a serotonina, vamos imaginar, e aí você precisa, né, você busca alimentos mais gordurosos, busca alimentos mais doces como chocolates, e aí isso daí faz com que você engorde mais. E através da microfisioterapia a gente ajuda também essa parte emocional, tá bom? Que é muito importante para você que quer emagrecer. Outra coisa muito importante que as pessoas acabam ignorando e é a mais importante de todas, tá? Além da parte emocional, é a dieta. Não adianta você tomar remédio, não adianta fazer nada se você não fizer uma restrição calórica. A restrição calórica é extremamente importante, né? Então, o nutricionista faz um papel extremamente importante para te ajudar nessa restrição, para você restringir o que realmente precisa e você colocar alimentos, colocar vitaminas que você necessita para poder seguir nesse processo de emagrecimento. Restrições muito agressivas nunca funcionam. Elas podem funcionar no momento. Assim como existem alguns médicos que prescrevem ansiolíticos, antidepressivos para a pessoa emagrecer. Por quê? Porque emagrece rápido, mas depois tem um efeito sanfona e ela volta a engordar com muito mais rapidez, muito mais velocidade, volta tudo e até mais, entendeu? Então é muito importante que não utilizem essas medicações. Ah, não, mas ela tem uma ansiedade, é outra coisa. Mas às vezes não tem nenhuma alteração emocional, mas a pessoa quer aquele negócio imediato. Eu quero emagrecer 5 quilos, 10 quilos rápido, né? Comendo a minha pizza, comendo tudo que eu quero, comendo meu chocolate, né? Então é muito importante. Outra coisa, as pessoas falam assim, chegando no meu consultório, falam assim, olha, eu nem janto, viu, doutor? Nem janto e tô engordando. Não adianta você não jantar se durante o dia você comeu muito, né? Então isso é muito importante você entender, eu como pra caramba, café da manhã, almoço, aí lanches no meio, snacks no meio do dia, e aí chega a noite e fala, não vou jantar só porque é pra emagrecer. Não vai adiantar, você entendeu? Você tá fazendo como se fosse um jejum, né, intermitente, só que na hora que você vai quebrar o seu jejum intermitente, ele é muito importante que seja quebrado com alimentos específicos, onde o nutricionista vai poder te ajudar, você entendeu? Eu tenho um livro que foi criado através de cursos que eu fiz sobre jejum intermitente e que tá na link do meu Instagram, onde ele ajuda você a fazer o jejum. Ele explica, ele ensina você como tratar o jejum intermitente, fazer o jejum intermitente e como você vai quebrar o jejum intermitente. Isso é muito importante. E lá tem dicas de restrição calórica para poder ajudar você a emagrecer também, certo? Então é muito importante o apoio do nutricionista para poder você conseguir fazer essa restrição de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, de uma forma devagar e contínua, uma reeducação alimentar, certo? Outra coisa que é muito importante, que também as pessoas não dão muita bola, é o equilíbrio hídrico. Então, para você emagrecer, você precisa ter bastante água, né, no seu corpo, precisa estar bem hidratado.
Porque o corpo, quando ele precisa de energia ou ele está desidratado, o que acontece? Ele manda informação para o hipotálamo que reconhece da mesma forma. Então, às vezes, está faltando só água no seu organismo e você diz, não, eu tenho fome, preciso comer. E às vezes é só uma desidratação. Quando a gente sente sede, a gente já está muito tempo desidratado. Então, precisamos beber continuamente água para poder manter o corpo bem hidratado. Além do que, nós precisamos beber 30 minutos pelo menos antes do almoço ou do jantar, água, e 2 horas depois, para não atrapalhar a digestão, que é muito importante. A digestão não pode ter água, né? O ideal é que você não beba água durante a alimentação. 30 minutos antes já vai deixar o seu estômago um pouco mais cheio, e aí você vai se alimentar com menos alimento, então vai ficar mais fácil para você poder fazer a sua dieta, certo? O ideal é que você beba em torno de 35 ml por quilo. Então, 70 quilos dá mais ou menos 2 litros e 400, 2 litros e meio mais ou menos por dia, tá bom? Então, são com essas informações que eu queria passar para você sobre o que me perguntaram, né? Sobre o Morosil. E também que o Morosil é excelente, ele ajuda bastante, mas precisa ter outras coisas a mais, trabalhar a parte da microfisioterapia, para trabalhar a parte emocional, precisa trabalhar com o nutricionista, uma reeducação alimentar. O jejum intermitente é uma técnica muito boa, assim como low carb, etc. Muito importante fazer, mas precisa saber fazer corretamente o jejum. Então ele está lá no meu livro para vocês poderem ver. E qualquer dúvida, estou à disposição, é só vocês entrarem em contato. Muito obrigado.